Boa noite, hoje eu vou fazer a apresentação do trabalho Briefing, a ferramenta de planejamento com base no livro do professor. Esse tema é muito relevante, pois o Briefing é uma ferramenta essencial para planejar, comunicar e alinhar ações dentro de uma organização. O Briefing é uma das ferramentas mais importantes da comunicação e gestão. Ela serve para alinhar informações, definir objetivos e orientar equipes, evitando erros e retrabalhos. O autor mostra que depois da pandemia, as empresas passaram por mudanças estruturais, precisando reivindicar a forma de trabalho. E o briefing se tornou ainda mais necessário para manter a integridade entre os setores e pessoas. O objetivo do livro é justamente demonstrar como o briefing pode ser aplicado de maneira prática nas empresas, inclusive na controladoria, como uma ferramenta de planejamento e controle. A palavra brief veio do inglês brief, que significa curto, conciso e direto. A origem do termo vem das Forças Armadas, especialmente na Segunda Guerra Mundial, quando os comandantes faziam reuniões rápidas entre uma missão e outra. O briefing na época tinha um nome chamado briefing de voo. Era uma reunião rápida antes das missões. Com o tempo, esse formato de comunicação direta passou a ser usado no ambiente corporativo, mantendo a mesma essência: reunir informações essenciais, repassar as instruções claras para alcançar um objetivo comum. A importância do briefing nas organizações. O briefing é fundamental porque ele garante a clareza e o alinhamento entre todas as áreas da empresa: o financeiro, áreas administrativas, operacional e a controladoria. Quando bem estruturado, ele evita ruídos de comunicação e contribui para as decisões mais assertivas dentro da empresa. Segundo o livro, o briefing pode ser definido como uma reunião de documentos e informações que visa alinhar objetivos entre áreas de uma organização. Em resumo, o ponto de partida de qualquer planejamento e eficácia. Um dos conceitos mais interessantes apresentado no livro é o da reunião relâmpago, que são encontros curtos, objetivos e diários realizados entre diferentes níveis da empresa. As reuniões são divididas por setores, entre elas os níveis. O primeiro nível seria a reunião Tier 1, onde os operadores e supervisores participam. A segunda seria o Tier 2, com gerentes de cada área, e a segunda é o Tier 3, com a diretoria e a gestão estratégica. Nessas reuniões, os resultados são avaliados, os problemas são identificados e as soluções são definidas imediatamente. Isso porque uma área conversa com a outra em diferentes níveis para poder entender o todo da empresa. Isso mostra que o briefing é, na prática, uma ferramenta de comunicação ágil e de controle gerencial. Outro conceito é que o autor relaciona o briefing ao team building e a construção que é uma construção de equipe. Ele explica que não existe briefing eficaz sem uma equipe integrada e comprometida. Por isso que é a importância de todos os setores participar de todos os níveis, porque a equipe não é formada só por gerência, mas sim por um todo. O team building trabalha os chamados 4 Cs: a comunicação, cooperação, confiança e compreendimento. Esses pilares fortalecem a colaboração e o sentimento de pertencimento dentro da equipe. Assim, o briefing deixa de ser apenas um relatório e transforma em ferramenta de engajamento com a liderança. Para que o briefing funcione bem, ele pode ser apoiado por outras ferramentas de gestão. O autor cita várias delas, né? No livro é possível ver o STOP para identificar forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. O 5W2H, que responde o que será feito, por quem, quando, onde, porquê e como. O PDCA, que foca na melhoria contínua.
o PM Canvas e o Six Sigma, usados como planejamento de controle e qualidade. Além disso, ele destaca também o uso de softwares empresariais, como o Planner, o SAP e o Oracle, que ajuda a centralizar informações e tarefas. Com essas ferramentas, o briefing se torna um instrumento técnico e estratégico, não apenas uma conversação. A linguagem simples e a comunicação eficaz. Um ponto muito atual do livro é que ele destaca que a norma BNT ISO 24495, que trata que a linguagem simples, essa norma incentiva o uso de comunicação clara e acessível e objetiva, tanto para a empresa privada quanto para os órgãos públicos. É destacado no livro que o briefing deve ser construído como uma linguagem simples, sem termos técnicos desnecessários para que todos da empresa compreendam a mensagem e que saibam o que deve ser feito. Em resumo, a comunicação clara e um planejamento se torna um planejamento eficaz. No livro, o segundo capítulo é dedicado ao briefing na controladoria. A controladoria é o setor mais eficaz e beneficente da empresa. O uso dessa ferramenta porque ela integra entre áreas os dados de confiança para a tomada de decisões. Um briefing bem estruturado ajuda o controller a reunir informações sobre metas, custos, desempenhos e risco. Por exemplo, uma empresa de montadora de veículos. O briefing pode ser usado para alinhar o setor de produção com o financeiro, o de qualidade, garantia de todos os segmentos, que todos sigam o mesmo planejamento e indicadores de desempenho, os chamados KPMIs. Ou seja, o briefing se torna um elo entre planejamento e execução. Sendo assim, o briefing é mais um resumo de informações. É uma ferramenta estratégica de gestão e comunicação. Através dele, a empresa ganha foco, eficiência e integração entre as áreas. No livro, mostra que um briefing pode ser aplicado em qualquer setor, especialmente na controladoria, com base em um planejamento eficaz e decisões assertivas. Nisso a gente vê que o briefing é sim muito importante, né? Mesmo ele sendo uma coisa rápida, é uma coisa que junta todas as informações de uma empresa. Então, assim, é uma comunicação clara e que não tem aflitos. Então, ajuda na administração, né? E traz resultados muito eficazes porque a comunicação ela é clara. Então, as informações chegam onde tem que chegar porque ela passa por todos os níveis.